novidades no Vasco da Gama, com direito à oficialização de Fábio Carille. Para completar, tem as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. O vídeo de hoje com o tradicional giro de notícias, e a primeira informação é do Atlético Paranaense, que oficializou a contratação de Léo Pelé, zagueiro comprado do Vasco por 12 milhões de reais. Por falar no Vasco, contar que o clube está tentando Maurício Lemos, zagueiro que pertence ao Atlético, mais um ano de vínculo com o Galo, completamente fora dos planos de Cuca e companhia. Maurício Lemos que já esteve envolvido em algumas frustradas negociações, entre elas com o São Paulo. Para te atualizar agora sobre as últimas do Vasco da Gama, que oficializou a chegada de Fábio Carille. O novo técnico esteve no CT, conheceu as instalações, também viu um pouquinho do treino do time sub-20, que vai ser utilizado em boa parte nas rodadas iniciais do Campeonato Carioca. O trabalho para valer do Carille começa na próxima segunda-feira, quando ele e seus 3 auxiliares recebem o elenco profissional. Carille, em entrevista à Vasco TV, disse o seguinte, abre aspas, meu recado para o torcedor vascaíno é que ele pode esperar um time muito organizado, muito determinado, comprometido com a instituição, para a gente representar muito bem essa camisa, essa história tão vitoriosa dentro do futebol brasileiro. A pergunta que eu quero deixar para você é, Carille, foi um acerto ou um erro? Vai dar certo no Vasco? Já uso o espaço para comentário para registrar a sua opinião. A saideira do giro do Vasco, contar que Pablo Galdames, que já não é mais jogador cruzmaltino, foi anunciado como novo reforço do Independiente da Argentina, contrato de 2 temporadas. Preciso contar agora sobre o futuro de Almiron. O atacante paraguaio de 30 anos de idade entrou na mira de São Paulo, Santos, Palmeiras e Botafogo, pelo menos foi o que contou o jornal Meio Esporte. Confesso que achei a notícia meio esquisita, mas quero contextualizar para vocês. Primeiro, porque além de citar São Paulo, Santos e Palmeiras, o Meio Esporte afirma que o Newcastle toparia liberá-lo por 5 milhões de libras. Isso equivale a mais ou menos 38 milhões de reais. O Botafogo sinalizou com uma proposta de 10 milhões de euros ou 64 milhões de reais e talvez nem tenha sido suficiente para o sim do Newcastle, até porque o jogador está avaliado em 102 milhões de reais. Mas queria explicar sobre São Paulo, Santos e Palmeiras. São Paulo alega não ter dinheiro para grandes investimentos. Vai ser uma temporada de 2025 de reajuste financeiro. O Santos não tem capacidade para fazer um investimento desse tamanho, de 10 milhões de euros ou algo do gênero. Já o Palmeiras acaba de contratar 2 pontas, o Facundo Torres e o Paulinho. Será que valeria a pena contratar mais um? Diante desse cenário, confesso que estou mais convencido de que se o Almiron vier para o Brasil ou para a América do Sul, o Botafogo é favorito. A grande dificuldade nessa negociação, notícia ainda do ano passado, dava conta de que o Almiron ainda pretendia jogar por mais algum tempo lá na Europa antes de retornar ao futebol sul-americano, atleta cujo contrato no Newcastle se encerra em junho de 2026 e ele para essa temporada perdeu bastante espaço. A relação entre o jogador paraguaio e o atual treinador não é das melhores. Preciso falar agora sobre o Manchester United, que decidiu colocar à venda 2 brasileiros. Você vai lembrar que o Rubem Amorim, ex-técnico do Sporting, chegou há algum tempo e não conseguiu fazer a revolução que se imaginava no clube inglês. Diante disso, Manchester United promete fazer uma limpa, uma barca com vários jogadores, e esses 2 brasileiros não estão nos planos do treinador português. Casemiro, que nem saiu no banco em 3 dos últimos 5 jogos do United, a situação do Antony é ainda pior, ele só foi titular em 3 dos 12 jogos do clube inglês desde que o Rubem Amorim chegou. Salários altos, especialmente do Casemiro. O Antony ganha na casa dos 2,5 milhões de reais por mês, enquanto o Casemiro fatura acima dos 10 milhões de reais mensais. O United ainda não disse se topa emprestá-los ou apenas aceitará negócios em definitivo. Casemiro vale bem menos do que o Antony, embora já se saiba que o Manchester United não conseguirá recuperar um investimento de 100 milhões de euros feitos no Antony. Clubes brasileiros já haviam sondado o atacante em outros momentos. Preciso te contar agora que Payet pode deixar o Vasco, a menos que aceite uma redução dos seus salários. O meio atacante francês tem vínculo com o cruzmaltino até maio, e ele foi procurado nos últimos dias por representantes da diretoria sugerindo a extensão do vínculo até dezembro, mas com uma condição,
que ele aceite uma redução nos seus vencimentos, tudo por conta de uma recuperação financeira pela qual o Vasco já está passando. Importante contar que o Cruz Maltino deve dinheiro ao Paê, e essa grana seria parcelada e paga até o fim da temporada. Vasco que já tem Felipe Coutinho e para continuar com o Paê, gostaria que o francês aceitasse uma redução. Não é a primeira vez que se discute a possibilidade de saída antecipada do jogador. O Paê também chegou a demonstrar chateação com o banco de reservas, depois ele até fez uma postagem dizendo que amava o clube, que estava super bem e que permaneceria até a metade do ano. Se essa rescisão amigável for sacramentada, não se descarta a chance de o Paê acertar com um clube de futebol na França. Bora contar também que o Vasco está mais distante de Coelho. Praticamente desistiu do atacante do Atlético Paranaense depois que o CAP passou a pedir 6 milhões de euros para a transferência do jogador. Preciso falar agora sobre o futuro de Fernandinho, que já foi jogador de seleção brasileira, esteve no Atlético Paranaense e anunciou através das suas redes sociais sua despedida do Furacão. Ele escreveu um texto bem legal, destaquei essa parte, abre aspas, chegou o momento de seguir novos caminhos, mas saiu com a certeza de que meu vínculo com o CAP nunca será quebrado. Com carinho e gratidão, fecha aspas, Fernandinho, atleta que havia sido contratado na metade de 2022, foram 117 jogos, 13 gols e 15 assistências. 2 títulos paranaenses além do vice-campeonato da Libertadores em 2022. Fernandinho sai por opção do Mário Celso Petralha. O presidente do Atlético Paranaense decidiu por não renovar o contrato do Fernandinho. O vínculo se encerrou em 31 de dezembro e a proposta feita para a renovação foi considerada absurdamente baixa do ponto de vista financeiro. Pergunta que eu quero deixar é: o Fernandinho caberia no seu clube do coração? Atleta de 39 anos de idade, que se mantém em boa forma física, mas que já não consegue tanto destaque quanto antigamente. Só ainda sobre esse tema de atletas que estão deixando seus clubes, queria destacar René, lateral esquerdo de 32 anos de idade, até chegou a negociar com o Internacional uma prorrogação do contrato, não houve acordo e o René também está em busca de interessado. Já o volante Juninho, de 23 anos de idade, acaba de trocar o Goiás pelo Criciúma, não teve o contrato renovado no Esmeraldino, proposta boa do Criciúma e o acerto foi finalizado. Jogador que passou na base do Vasco e esteve também no Orlando City em 2023. Preciso falar agora sobre a chance de Pablo Verratti deixar o Vasco para jogar na Major League Soccer. Informação da NTV, que cobre o dia a dia do Vasco, dá conta de que uma equipe do futebol dos Estados Unidos, que não foi revelada ou identificada, prepara a proposta oficial ao Vasco para a compra do Verratti, centroavante de 36 anos de idade, cujo vínculo no Cruz Maltino se encerra em dezembro desse ano. Há a possibilidade de prorrogação automática do contrato desde que ele bata algumas metas. E o futuro do Verratti vem sendo debatido há pelo menos 4 meses. É que o atacante argentino anda incomodado com o seu salário atual. Pedrinho, presidente do clube, entende que ele já recebe suficientemente bem. Você vai lembrar que no ano passado surgiram uma série de especulações de times brasileiros. Cheguei a contar para vocês com exclusividade que o Ramon Dias gostaria de ter o Verratti no Corinthians. O Vasco não aceita negociar com clubes brasileiros. E é nesse cenário que surge essa especulação. Se a proposta chegar, vai caber ao Vasco decidir pelo sim ou pelo não. É possível que a proposta, se confirmada, tenha o apoio do Verratti, que quer ganhar mais dinheiro. 36 anos de idade, ele vive a última chance de fazer um contrato interessante. Temporada de 2024 do Verratti de 54 jogos, 23 gols e 3 assistências, e ele havia marcado mais 10 gols na primeira parte, ou na última parte de 2023, afinal de contas ele havia chegado na metade do ano e tinha sido responsável por salvar o Cruz Maltino do rebaixamento. Bora falar agora sobre o fim do sonho de clubes brasileiros por Pablo Mari. Você lembra dele, né? Zagueiro hoje com 31 anos de idade, defendeu com muito sucesso o Flamengo em 2019. O jogador pertence ao Monza e vinha sendo especulado em Corinthians, Cruzeiro, Internacional e Bahia, só para citar alguns. Mas a imprensa italiana afirma que o Pablo Mari está de mudança para a Fiorentina. Negócio praticamente fechado, deve ser confirmado nos próximos dias. O Mari vai assinar um contrato de 2 temporadas com a Fiorentina, deixando o Monza, onde tinha vínculo até a metade desse ano de 2025. Titular absoluto com a camisa do Monza, foram 20 partidas na atual temporada. O Mari só não conseguiu jogar de fato no Arsenal, para onde se mudou depois do sucesso que fez sob o comando de Jorge Jesus com a camisa do Flamengo.
Bora te atualizar agora sobre centroavantes disponíveis no mercado. Tem bastante clube procurando camisa 9. Não sei se dessa lista tem alguém que vai fazer com que o seu coração dispare, mas jogadores livres que vestem a camisa 9. Diego Costa não teve seu contrato renovado no Grêmio, já passou pela seleção espanhola e viveu bons momentos ao longo da carreira, embora mais distante. Allan Kardec e Eduardo Vargas, jogadores que não tiveram seus vínculos prorrogados no Atlético Mineiro, procuram clubes no futebol brasileiro. Vargas dá inclusive preferência para Belo Horizonte por conta da esposa. Mariano Dias, esse é um jogador da República Dominicana, chegou a defender o Real Madrid, também esteve no Sevilha, já completou 6 meses sem atuar, caberia em algum clube do Brasil. Quero contar também sobre Alexandre Pato. Talvez você nem se lembre dele, mas o jogador completou uma temporada sem atuar. Ele não joga desde o fim do ano de 2023, quando não teve seu contrato prorrogado pelo São Paulo. Luiz Adriano, passagem discreta pelo Vitória, fase final da carreira, mais decadente, bem distante daquele Luiz Adriano dos tempos de Internacional e Palmeiras. Para completar, Leandro Damião, que já revelou vontade de voltar ao Inter. Difícil é convencer os dirigentes colorados de que essa contratação pode ser útil depois da passagem fraca dele pelo Coritiba. O torcedor vascaíno Fábio Carille, né, foi apresentado aí no time do Vasco, o treinador que chegou, né, contratado aí com essa missão de levar o Vasco acima, né? Uma reconstrução, digamos assim, que o Vasco está passando por um momento de se reconstruir, está aguardando aí negociações com a SAF. Enquanto a SAF não sai, o Vasco tenta se reestruturar da forma que pode. Eu sei que muito torcedor fica chateado que o Vasco não tenha anunciado tantos reforços. Os que foram já contratados ainda não foram oficialmente anunciados, mas o Vasco já tem a contratação do Tietê, Lucas Oliveira, Lucas Freitas, né? Esses jogadores, tem o goleiro Fusato. São contratações que não são de alto nível, de alto escalão, né? Para se encher os olhos do torcedor. Mas é o que o Vasco tem no momento para fazer. Precisa ter aí a manutenção do goleiro Léo Jardim, renovando seu contrato. A permanência de Verratti, Payet, Coutinho, né? Como vai ficar ainda mais o tempo. Então, tipo assim, o Vasco tem que se basear nessa reestruturação da equipe. Não dá para a gente achar que o Vasco de uma hora para outra vai conseguir tratar jogadores de peso, porque o clube está com uma situação financeira ruim, e já brigar por títulos. Não é assim, o Vasco vai crescendo aos poucos e o apoio do torcedor nessas horas é fundamental. Eu peço para você deixar seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações aí para receber os nossos conteúdos.